Depois de Mauro Cid, que optou pelo silêncio, a Polícia Federal ouve hoje a mulher do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Gabriela Ribeiro vai prestar depoimento no mesmo inquérito que apura fraudes em cartões de vacinação, incluindo os do ex-presidente e da filha dele, Laura. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Mauro Cid foi convocado para falar sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. A data ainda será marcada e, como se trata de uma convocação, ele terá de comparecer. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro será questionado principalmente sobre as mensagens trocadas com Ailton Barros. Nelas, o ex-major da PM, também detido na operação da Polícia Federal contra fraudes em cartões de vacinação, propõe um golpe de Estado que seria dado em dezembro do ano passado. Em um dos áudios, Ailton Barros chega a sugerir a prisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e a adoção de uma GLO, garantia da lei e da ordem, após a vitória de Lula nas eleições presidenciais. Ontem, a CPI instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal ouviu o general Gustavo Henrique Dutra, que chefiava o comando militar do Palácio do Planalto no dia da invasão às sedes dos três poderes. Ele negou que o Exército tenha dificultado a ação das forças de segurança para desmontar o acampamento montado por apoiadores de Jair Bolsonaro em frente ao QG de Brasília. Em cima do fato, com Edilene Lopes. Ô Edilene, por que o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu de repente no Congresso Nacional e como as falas dele repercutiram, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é importante a gente dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu de fato de surpresa ontem à tarde no Congresso Nacional. Nós da imprensa estávamos no comitê de imprensa, que é uma sala onde nós digitamos as matérias, baixamos as matérias, uma sala de trabalho, quando chegou a informação de que Jair Bolsonaro estava no Congresso Nacional. Eu liguei para uma fonte que confirmou que de fato ele estava no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, filho dele, e que antes tinha visitado o gabinete da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura dele. Aí juntamos todos, saímos correndo e fomos para a porta do elevador do anexo, que é onde fica o gabinete de Flávio Bolsonaro. E de fato, passaram-se 10 minutos, Bolsonaro desceu e falou com a imprensa. Ele fez essa aparição no Congresso Nacional, Eustáquio e Kátia, por dois motivos. Primeiro, para acalmar os ânimos em relação ao depoimento de Mauro Cid, que ontem foi à Polícia Federal e ficou calado, e isso levantou várias hipóteses, dentre elas a de que ele não está falando para não se complicar ou para não complicar o presidente, ou que a defesa dele trama uma delação premiada, o que poderia complicar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante de tantas perguntas, teria que haver uma resposta. Então, a aparição do ex-presidente Jair Bolsonaro foi também para falar sobre esse assunto, embora ele não tenha respondido a pergunta sobre se tem medo de uma delação premiada do ex-ajudante de ordem. Ele falou sobre o ajudante de ordem, também falou sobre fraude na vacina. Ele disse que foi um oficial excelente, um funcionário excelente, que espera que ele não tenha errado. Aí Bolsonaro já abre um espaço para uma interpretação de que se algo ocorreu de errado, não foi ele que fez, e se foi Mauro Cid, ele lava as mãos. E, ao mesmo tempo, não jogou Mauro Cid no fogo, porque fez um elogio ao ex-funcionário. E disse, claro, que foi alvo de uma armação em relação ao cartão de vacina, assim como houve uma armação para que ele fosse esfaqueado em Minas Gerais em 2018. Esse é um ponto. Segundo motivo, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa estar em cena. Quando ele era presidente, estava em cena todo dia. Agora ele é uma liderança política que não tem cargo. Então ele precisa criar situações para aparecer, e não aparecer apenas em situações que sejam totalmente negativas, como depois de um depoimento à Polícia Federal. Ele precisa criar situações para que ele apareça e ele dê os recados. E foi isso que ele fez ontem. Ele respondeu, foi uma visita simples ao gabinete do filho, mas não foi. Ele foi ao Congresso Nacional para falar com a imprensa e deu vários recados. Falou sobre arcabouço fiscal, e aí ele surpreendeu. Ele disse que praticamente que foi uma vítima do teto de gastos, então que a mudança é necessária, que ele quer o bem do Brasil, que o PL vai apresentar emendas para aprimorar o texto, mas hora nenhuma se disse contra.
surpreendeu mais ainda ao dizer que vai colaborar com o governo, que a eleição acabou, que 2022 ficou para trás. Então esse foi um recado importante, que não vai fazer oposição radical ao governo Lula. Em relação à CPI do MST, ele diz que é contra as invasões, mas que já orientou seus pares, os parlamentares, a não ir para fazer palanque político, para lacrar, que é para fazer um julgamento justo nessa CPI do MST. Falou sobre o uso do cartão corporativo, diz que Michele Bolsonaro, por exemplo, usava o cartão corporativo para comprar roupas de criança para a filha dela, absorventes, mas que nunca fez um uso que não fosse um extravio da função do cartão corporativo. Disse ainda que Michele concedeu uma entrevista para uma revista que vai sair nesse final de semana, e que ela esclarece muitos pontos, inclusive que não tem nada a ver, que não viu as joias que foram doadas pelos Emirados Árabes, citou vários presentes que ele ganhou de fãs, de eleitores, e que ele também teve que devolver, e que essa questão das joias não tem nada a ver com o valor, que ele não ficaria com essas joias pelo valor. Enfim, deu muitos recados. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou que só vai pensar em 2026, depois das eleições de 2024, que a prioridade dele é fazer vereadores e prefeitos. Informação que a gente adiantou aqui na coluna Em Cima do Fato. Essa é uma prioridade, fazer uma base forte para em 2026 vir forte também, caso seja candidato à presidência da República. E o que mais surpreendeu e mais repercutiu, não apenas entre jornalistas, mas entre políticos. Jair Bolsonaro reapareceu ontem repaginado, na versão paz e amor, leve, light, dizendo que não vai fazer oposição radical, dizendo que vai colaborar com o governo. Então, uma forma dele vir novamente e dizer que não vai repetir erros do passado. Ele, inclusive, falou na entrevista que ele cometeu erros que não cometeria novamente, que se pudesse fazer diferente, faria. E aí a gente sabe que nessa reavaliação está a questão das falas dele sobre vacina, sobre pandemia, sobre as mulheres, o que prejudicou a candidatura dele à reeleição. Então, esse novo Jair Bolsonaro apareceu ontem aqui no Congresso Nacional, e é assim que ele deve reaparecer nas próximas aparições dele, Kátia e Eustáquio. Edilene Lopes, em cima do fato, como sempre, né, Edilene? Obrigada pelos detalhes e por outros aspectos aí da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Bom trabalho para você. Para nós, Kátia e Eustáquio.